o bom trabalho do São Paulo está repercutindo do Leonardo Jardim está repercutindo muito bem também internacionalmente, né? Óbvio que ele traz tudo isso com ele, a gente já falava sobre isso a semana passada, né? Mas assim, o L'Équipe, que é o principal jornal de esportes francês, ele fez uma matéria especial sobre como que o São Paulo tem lidado aí com as mudanças que ele fez no Cruzeiro e tudo mais, né? O que mostra a força desse treinador lá fora também, né? E o trabalho do Jardim na França também foi de muito destaque, né? À frente do Mônaco também, então tem todo esse currículo também no futebol francês, o Leonardo Jardim. E à frente do Cruzeiro ele também mostra isso, né? Sim. Aqui a arte, coloca aqui pra mim na tela, que é pro Rafa poder passar para todo mundo aí. O L'Équipe, que é o principal jornal esportivo francês, tá vendo aí, né, Rafa? Tô vendo sim. O título é esse aqui, ó, que eu achei top. Vamos lá, então. Craques rebaixados, jogadores revividos e jovens talentosos. Como Leonardo Jardim revolucionou o Cruzeiro. E de fato, né, foi uma revolução daquele Cruzeiro que termina o Campeonato Mineiro e inicia o Campeonato Brasileiro, né? Ele tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro ainda com uma ideia de time diferente do que é o conceito Leonardo Jardim de sequência de Campeonato Brasileiro, né? A partir do jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro vira a chave e encontra ali o Leonardo Jardim com peças que praticamente não tinham essa oportunidade, né? O Vidalba, o Caí. Que é exatamente o que eles destacam na matéria, que é nesse pedaço aqui, né? Aí a gente chega para esse recorte que faz dentro da matéria, né? A diretoria o está apoiando, mesmo que o técnico tenha sacrificado estrelas como o Dudu, 33 anos, ou Gabriel Barbosa, 29 anos, mandado para o banco. Jardim ressuscitou principalmente jogadores em baixa, Cássio, Vidalba, Lucas Silva, Matheus Pereira e Caio Jorge, e lançou jovens com força total como o Cauã Prates e o Kaique. De fato, a maior verdade, né? Eu achei sim muito, muito, muito o que é o Jardim mesmo nesse trabalho dele, né? Sim, e aí não dá para excluir absolutamente ninguém, né? O Caio, ele acho que dentro desse recorte que faz a matéria, ele preciso pontuar que também veio de uma contusão, né, de uma lesão, mas com exceção dele, os outros aí por parte técnica, né, o Cássio muito questionado, o Vidalba uma condição de reserva, assim como o Lucas Silva, ainda faltou o Christian também, que acho que é uma figura importantíssima dentro desse elenco e não está citado aí na matéria, acho que é muito importante também, mas o Matheus Pereira que viveu quase um episódio de saída do Cruzeiro, né, e aí, claro, os destaques para o Kaique, quando ele entende que o melhor caminho para o Marlon fosse, de fato, procurar outro clube para que pudesse abrir espaço para o Kaique e também, por consequência, espaço também para o Cauã Prates. Aí a gente fala de 2 laterais, um com 22, outro com 17 anos, né? E aí reforça exatamente esse trabalho dele forte de promover os jovens, não tem medo de fazer isso. E ele faz no momento certo, dando espaço para o Kaique, que para mim, na minha opinião, é um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. E nessa matéria, eu tive a oportunidade de ler, a gente fez um recorte, né? Mas a matéria é bem maior. Seabra, eles ainda falam das entrevistas todas que o Leonardo Jardim tem dado por aqui, que são muito boas, isso é uma coisa que a gente concorda muito, né, a cada entrevista dele, e também conta do trabalho da família dele, dos 23 hectares onde ele planta uvas e azeitonas, azeite e vinho, e que está sendo muito apoiado pelo dono da equipe, que é o Pedro Lourenço. Ou seja, calhou bem também, né? É isso que a matéria tá falando, né? Deu tudo, tipo assim, deu tudo certo. No futebol tá dando tudo certo e nessa parte comercial dele também. E se o Pedrinho fosse, imagina que o Pedrinho fosse empresário, sei lá, do ramo automotivo, né? Aí, o azeite e o vinho você pode até mandar lá pra casa, mas não dá pra vender, né? No caso do Pedrinho, dá pra vender, né? Então, uma coisa casou muito bem com a outra. Mas dentro de campo aí o extra-campo e tal. Mas o trabalho do Leonardo Jardim é um espetáculo, realmente. O que ele conseguiu fazer com esse time do Cruzeiro e o L'Équipe, vamos combinar que quem não conhece aí o L'Équipe, acho difícil quem acompanha futebol não conhecer o L'Équipe, é um dos principais jornais esportivos do mundo. É a França e tal, mas é um dos principais jornais esportivos, uma referência mundial para quem acompanha futebol. Então, para o L'Équipe fazer uma matéria detalhada dessa, mostrando o nome de jogadores, trabalho do Leonardo Jardim e tal, para o Cruzeiro, espetacular, claro, né? Uma repercussão mundial.
e pro Leonardo Jardim também, mas é mais que merecido, né? Porque o trabalho dele é realmente um espetáculo. A gente lembrar do início do Cruzeiro do campeonato, da temporada, você não chegou nem na final do Campeonato Mineiro. Foi eliminado de forma vergonhosa na primeira fase da Copa Sul-Americana. E aí o Jardim estreia naquele jogo contra o Democrata, o Léo Aragão falha 2 vezes, o Cruzeiro perde, e dali ele parece que deu uma assustada, botou tudo no chão ali, vambora, vamos começar de novo. Tá aí o time do Cruzeiro hoje, no meio dos principais times em relação ao investimento, até do futebol mundial, né? Porque Palmeiras e Flamengo estão lá entre os principais investimentos do futebol mundial. E o Cruzeiro não está, mas o trabalho é tão bom, tão bem feito, que tá lá em cima brigando com eles. Realmente mais que merecido, viu? Esse trabalho do Leonardo Jardim merece realmente essa repercussão aí. É o dar tudo certo, né, Lélia? Mas não ganha. Não, a gente não está falando especificamente que sejam os títulos que fazem com que deem tudo certo. São importantes, é o ápice, você trabalha para isso, mas é ver o trabalho mesmo de remontagem. Quando a gente tem esses nomes e lê esses nomes aqui, são nomes que muita gente achava que não tinha como recuperar ou talvez não tivesse nem como jogar. E em termos internacionais, você falar de uma equipe brasileira, claro que o Cruzeiro é conhecido, tem seu histórico internacional também, mas estar ao lado de um treinador que também tem um bom histórico internacional e esse casamento está dando muito certo, né? Só faz com que o Cruzeiro apareça ainda mais, né? Com certeza. Aí também é claro que pela passagem do Leonardo Jardim pelo futebol francês, onde ele foi campeão pelo Mônaco, foi vice-campeão da Liga dos Campeões, vice-campeão não, chegou à semifinal da Liga dos Campeões semifinais da Liga dos Campeões com o Mônaco, revelando o Mbappé, o Bernardo Silva, o Gemerson jogava no time dele, entre outros jogadores, né? É claro que ele vai estar sempre sendo observado, do mesmo jeito que a gente faz aqui. Sai um treinador daqui, a gente vai observar. E aí o trabalho dele está chamando a atenção, porque afinal de contas ele está resgatando o Cruzeiro para o lugar onde ele sempre esteve, né? Entre os protagonistas do futebol brasileiro. Então, certamente, é um trabalho que a gente já analisou aqui várias vezes, colocando o Leonardo Jardim como o grande responsável, e o título é muito feliz, pela revolução que houve dentro do Cruzeiro, e é merecedor de todo o destaque. E quanto a isso, não resta a menor dúvida. E o mais interessante é isso acontecer, né, agora num período depois de tudo que o Cruzeiro passou, né, da forma como ele foi sucateado, né, o crime que ele sofreu e tudo mais, tá voltando a uma situação dessa, e claro que um treinador com o nome dele e tudo mais ajudam, mas é o trabalho dele também que aparece muito. Trabalho que voltou hoje, né? Voltou hoje. Números aqui do Jardim: 47 jogos, 23 vitórias, 14 empates, 10 derrotas, 63 gols a favor, 34 contra, mas mais do que isso, né? Esse Cruzeiro na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e vendo de perto Palmeiras e Flamengo. É isso, o Cruzeiro voltando hoje aos trabalhos, período da tarde, né? Para agora sim, de fato, pensar no Palmeiras, adversário do próximo domingo. Aí é para realmente pensar na parte de cima da tabela, um jogo esperado, e dessa vez o Cruzeiro agora pelo menos chega sem aquele jogo no meio do caminho para poder desviar o pensamento. Se chega numa condição não tão favorável numericamente, assim, de distância com relação à pontuação, pelo menos animicamente eu acho que o Cruzeiro chega um pouco mais motivado para esse jogo. Tem a volta do Cássio, né? Volta a trabalhar, cumpriu todo aquele protocolo de concussão, né? Depois da pancada na cabeça, acabou recebendo fogo amigo do Willian no clássico na Arena MRV. Ele cumpre esse protocolo de concussão e agora está de volta às atividades. Fica a expectativa com relação aos titulares, né? Naturalmente, o Willian e Wanderson podem ocupar essa condição titular. Acho que o Wanderson talvez com um asterisco ali, com o Arroio colocando talvez uma pulga atrás da orelha do Leonardo Jardim. Acho que esses próximos 5 treinamentos, essas 5 atividades, vão dizer muito do que pode ser esse Cruzeiro contra o Palmeiras. Eu ainda acho que o Arroio está, ainda que nesse entendimento de jogo do Jardim,
atrás do Wanderson. Acho que ele nesse momento, terça-feira, acho que ele pode ter mais condição de iniciar o jogo contra o Palmeiras, mas é claro que essas atividades é que vão dizer. E aí os jogadores que estavam suspensos também naturalmente voltam, né? O Caio Jorge, depois de cumprir essa suspensão contra o Fortaleza, assim como o Kaique também, a tendência é de um Cruzeiro com força máxima para esse jogo super importante e decisivo domingo contra o Palmeiras. É bom a gente ver, né, e falar de treinador. A gente falou do Guto, a gente falou do Jair, a gente estava comentando também do Fernando Diniz, né, ô Colombo, mas é bom a gente ver também, né, porque eu ouvi do Luiz Felipe Scolari uma coisa que foi a seguinte, eu falei, não é técnica estrangeira, o que você acha? Estão tomando conta do pedaço? Eu falei, olha, para mim o importante é ser bom, se é estrangeiro, se é português, se é argentino, aí não importa, o que importa é o bom trabalho. E esse trabalho está sendo feito no Cruzeiro, né? O trabalho do Jardim passa muito perto de impecável no Cruzeiro, viu, Edmar? Eu acho que só tem um asterisco ali que eu acho que para mim na Sul-Americana é uma queda muito precoce. O Cruzeiro poderia ter ido à frente na competição e acho que a realidade dos clubes que disputam mostra isso. É um pequeno asterisco, eu acho que... Mas ainda não era o time do Jardim, né? Ainda não tinha sido o Jardim ambientado. Eu acho que o Jardim, ele faz um trabalho em campo espetacular. Ele dá uma cara, um padrão para o Cruzeiro que todo mundo sabe, mesmo assim é difícil marcar. Um time muito intenso, que não dispõe de um grande elenco. O Cruzeiro dispõe de um bom elenco, de um grande elenco como tem Palmeiras e Flamengo, não. E para mim, em termos de expectativa e realidade, sem olhar para a tabela e ver o que está acontecendo agora, mas no início do campeonato, o Leonardo Jardim só perde para um treinador na Série A em termos de melhor trabalho, que eu acho que é justamente o Guanais. O Guanais chega depois do Jardim, um mês depois, e emplaca um trabalho tão impressionante quanto. Fora isso, é chover no molhado, né? É falar do Felipe Luiz com o baita elenco que tem, é falar do Abel que tem 5 anos de Palmeiras. Fora isso, o trabalho entre expectativa e realidade, para mim, o do Jardim, ele só perde, e é por pouco. E é porque é um elenco ainda inferior, e é um clube muito inferior ao Cruzeiro, é o do Guanais no Mirassol. Fora isso, um trabalho espetacular do Jardim, sinceramente.